né? E nas décadas na década de 90, nós ainda temos ou ainda não temos, né, uma leitura dos cativos ou dos escravizados enquanto protagonistas, os afro-brasileiros enquanto protagonistas no processo de abolição. Na década de 2000 ainda há esse descompasso da produção didática com a produção acadêmica, que já percebe essa participação, inclusive informando o aumento de revoltas, de crimes de cativos contra os seus senhores nos anos próximos à abolição. Já existe essa produção afirmando isso. E a participação de afro-brasileiros na própria abolição. Nomes que são conhecidos, mas que não são muito afirmados. Nós temos, por exemplo, os abolicionistas negros, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio. Temos, por exemplo, a figura feminina da Maria Firmina dos Reis, que era escritora, professora e que no ano de 1859 lançou um romance chamado Úrsula, que era um romance crítico à escravidão. Para vocês terem ideia, Úrsula foi lançada em 1859 e em 1869, 10 anos depois, é que foi lançado o poema O Navio Negreiro, que lá de Castro Alves, que é tão lembrado enquanto crítico à escravidão. Mas 10 anos antes, repetindo, saía esse livro Úrsula criticando a escravidão, escrita por uma afro-brasileira, por uma preta. Ela escreveu isso 10 anos antes. Então olha o protagonismo afro-brasileiro nessa luta contra a escravidão. Temos também a figura do Francisco José do Nascimento, chamado Dragão do Mar, o conhecido como Dragão do Mar, que lá no Ceará, em 1881, ele era um jangadeiro, ele se recusa a transportar negros para navios que seriam levados para o Rio de Janeiro, né? Negros e negras que eram escravizados, que seriam levados para o Rio de Janeiro. Então essa figura também. Além de uma série de homens e mulheres que não sabemos os nomes, ou para encontrar seus nomes precisamos cavar as fontes, né? Em algumas monografias, algumas dissertações para conhecê-los, que estavam em quilombos, estavam em revoltas, lutando pelo menos pela própria liberdade ou pela liberdade daqueles que estavam próximos. E essas são figuras que também lutaram contra a escravidão. Então, para muito além da Isabel e dos abolicionistas. Relatos esses que nem sempre aparecem no livro didático, ou aparece ainda como uma nota de rodapé, ou como um quadrinho separado de um todo. Ainda se fala, se dá uma valorização muito grande aos abolicionistas, ou a Isabel, ou a forças imateriais, pressão inglesa, a mudança da economia planetária, e o interesse dos próprios cativos, né? Isso nem sempre é lembrado nos livros didáticos. Mesmo depois de 2000 ou de 2003, com essa legislação obrigando esse estudo da cultura afro-brasileira.